cheguei na semana que abriu. Era listão, eu pegava a página amarela, ele pegava as empresas lá, ligava e comecei ali. E nessa época tinha muitas dificuldades. Então, dessas dificuldades aí, eu tava ali começando em vendas e tudo. Então eu trabalhava também no período da tarde em uma outra empresa. E aí eu tava pensando, poxa, eu vou me dedicar só aqui em vendas. Eu tinha falado com a Aline e ela me apoiou, falou, não, legal, não, vai em frente, faz o que tem que ser feito. Só que as dificuldades da serra ali, no início ali, eram muitas. Que até tinha, na época eu lembro que ele falou aqui, cortou a luz, então eu lembro que daí cortou, a gente foi panfletar. E naquela época, tava vindo muitas operadoras pro PME, Plano de Pequenas e Médias Empresas. E eu falei, poxa, eu quero me dedicar nisso. Esses planos individuais tá legal, mas eu quero me dedicar nisso. Só que não tinha como, eu tinha meio período, fazia parte da manhã, chegava cedo, tudo, mas tinha parte da tarde. Para recurso, para se manter. Naquela época, né, tínhamos assim produtos que os contratos eram físicos, né, e aí tinham aqueles produtos aos quais nós tínhamos em mãos que tinham produtos de qualidade. Porém, falava para ele, não trabalha com mais de 3 produtos. Por quê? Um você quer vender, o outro você combate, o outro você queima. E aí, nesse sistema de trabalho, foi onde ele se desenvolveu, cresceu, e Rogerinho, né, dentro do mercado, aí ele é uma das pessoas que teve muito sucesso, desenvolveu muito, né. Só que daí o Ricardo pegou e falou assim pra mim, então, a gente tava comentando um dia, falou, ó, um domingo, aí falou, ó, seguinte, sai da empresa lá não, porque o negócio tá ficando ruim lá, não sei se vai dar pra ficar com o escritório, hein. Tô pensando, eu acho que vou fechar o escritório. Falei, você tá louco? Não, já era. Já pedi demissão. Falei, como assim? Não, já pedi, já saí. Essa semana aqui, eu já tô de aviso prévio, já vou sair, já vou me dedicar só em venda. E graças a Deus, deu tudo certo. Eu comecei a trabalhar muito novinha, então eu sempre gostei muito de trabalhar. E eu sempre via isso neles também. Então eles estavam sempre juntos no centro da cidade e também vivendo os perrengues deles, né? As lutas diárias. E eu trabalhava numa empresa nessa época, numa empresa japonesa, e eu amava. Eu gostava de trabalhar lá. Então eu tinha meu salário direitinho, eu não tinha os perrengues que eles passavam, eu só assistia. Porque eu tinha minhas coisas, eu tinha minha vida ali. Então, para mim era tudo muito certinho. Então, eu ia receber meu salário, eu tinha minhas férias, eu tinha meu 13º, e tava ali para o que eles precisassem, né? Não pensava de jeito nenhum em entrar naquele mundo deles, porque assim, eles eram todos vendedores, todos. E eu vi o que eles faziam e eu não, e aí depois o Rogério começou também, e eu não me via com perfil para aquilo, de jeito nenhum, aquilo não era para mim. Gostava de ver, né, o jeito que eles faziam, que um ajudava o outro, e aí chegou uma época que eles se uniam para receber as comissões, e eles ganharam muitas coisas. E aí eu achava, nossa, que legal, né? E eu ali na minha vidinha, só assistindo e vivendo. Porque realmente, na minha cabeça, só existia, plano de saúde tem que ser vendedor. Não é pra mim, né? Então eu não queria. Só que aí depois, quando já tinha mais ou menos uns 3 anos, a Serra, o Ricardo me chamou. Porque realmente ficou muita coisa pra ele, né? Ele fazia tudo. E aí fechava a comissão, pagava a comissão. Já tinha bastante corretores pra ele fazer tudo sozinho. Eu lembro que minha mãe ajudava ele a fechar a comissão, a pagar. Era tudo eles. Era minha mãe, meu pai, né? Acho que meu pai ajudava também. E o Ricardo para fechar a comissão, pagar, e ele me chamou. E aí quando ele me chamou, eu falei, eu não vou. Porque o que eu pensava, eu falava, qualquer BO que der, porque eu via as lutas, eu sabia o que acontecia, né? E eu pensei, qualquer BO que der, eles não vão me pagar. E eu já, esse menino não vai me pagar. A primeira que ele vai cortar o salário sou eu, e eu preciso, eu tenho minhas coisas, eu fazia as coisas. E eu falei, não, eu não vou, e aí minha mãe começou a falar, precisava de ajuda, e que era já para ajudar com isso, porque ele tinha que conversar com os corretores, ele fazia tudo, então ele tinha que captar mais corretores, fazer as reuniões, ele tinha que projetar tudo isso, só que ele não conseguia porque ele também tinha que cuidar da parte de comissão. Aí depois de um tempo, minha mãe falando comigo, o Rogério falava, meu pai falava, ele falava, aquilo foi entrando na minha mente. E eu lembro que o Ricardo falou assim pra mim, tá bom então a gente vai, todo mundo vai ficar ganhando dinheiro e você vai continuar com seu salarinho aí. E eu fiz, meu Deus, como assim? E aí eu comecei a trabalhar, decidi vir, e aí ele começou a me ensinar, porque eu não sabia nada, não entendia nada, nem de operadora, nem de comissão, eu não entendia nada, só tinha força de vontade. E ele começou a me ensinar, e conforme ele ia me ensinando, eu ia fazendo conforme ele me falava, né? E de repente,
eu fui pegando gosto por aquilo, porque eu fui entendendo. Comecei como corretor em 1990, na Copa do Mundo, né? E depois de alguns anos já na profissão, eu me tornei um corretor autônomo, mas eu não estava contente. Sempre pelos mesmos problemas, né? Sempre é comissão que atrasa, é produção que de repente não dão a devida atenção e aquela coisa toda, né? Não dão os estímulos necessários para que o corretor possa produzir. E num certo dia estava eu e um amigo meu, Nilson, falecido. Na 7 de abril a gente tinha voltado de um almoço e encontramos ali numa das galerias da 7 de abril o Ricardo e a Mônica. Então houve aquele encontro legal, caloroso e tal, e ela falou para mim da corretora, né, da Serra, e fez um convite para que eu e o Nilson pudéssemos então participar da Serra Corretora. Estou começando uma corretora e tal, e bem, já temos algumas pessoas lá, e você vai gostar, a gente está começando, aquela coisa toda, né? Toda empolgada, aquela empolgação de sempre da Mônica, do Ricardo. E eu disse para ela uma coisa muito importante. Falei, Mônica, o teu convite é respostas de oração. Porque eu vinha pedindo a Deus para que mostrasse um local onde eu pudesse realmente ser feliz na minha profissão. Uma corretora que pudesse me dar o respaldo necessário para que eu desenvolvesse cada vez mais as minhas habilidades como corretor, que tivesse pagamento em dia, enfim, que me tratasse de forma diferente. E eu disse para ela, olha, vou sim. E eu e Nilson, nós viemos. E uma coisa assim que me cativou, além dessas coisas que sempre funcionaram muito bem, é a facilidade que a gente tinha de poder entrar, conversar, sentar, tomar uma água, tomar um café com o Ricardo, com a Mônica, fazer as solicitações, enfim, apresentar algum projeto, alguma coisa, e eles sempre preocupados, querendo motivar o corretor. E isso foi me cativando cada vez mais. Falei, puxa vida, é aqui mesmo que eu vou ficar. Então eu devo ter aí, não sei bem ao certo, mas com toda certeza de 18 para 19 anos de Serra Corretora. E essa foi uma viagem curiosa, rapaz, que a gente teve a oportunidade de poder ir lá para o sul do país e foi muito bacana, foi muito bacana. A gente já tinha feito outras viagens com a Serra, mas essa viagem ela foi muito bacana porque nós tivemos um encontro num hotel. Eu me lembro desse hotel muito bacana, teve várias cenas engraçadas lá. Um hotel beira-mar, né? Tinha um campo de golfe que nós temos tivemos uma diversão lá, uma aula lá com os corretores. E no dia seguinte a gente foi direto pro Beto Carreiro 8, mas todo o time da Serra, todos os campeões. Aí teve ainda alguns passeios lá, foram feitos lá, a gente teve um voo de helicóptero. Voo de helicóptero, eu lembrei. Legal, foi muito legal. Então, todo mundo estava muito feliz. O helicóptero, ele tinha toda a parte também debaixo do helicóptero, tudo panorâmico. E aí foi incrível. E depois entrar para poder assistir aquelas corridas de moto, de carro, Excalibur. E aí teve lá também o Cavalo Faísca, né? Que tivemos um teatro lá fantástico, sem o Beto Carreiro, claro, mas o Faísca emocionou muitos os corretores e a todos nós que lá estávamos, né? E foi um encontro de muita comunhão mesmo, assim, um pessoal muito unido, como sempre foi o time da Serra. E a Serra foi crescendo, então foi vindo muitos corretores, foi começando a ganhar os prêmios, sabe? Foi mudando de patamar. E quem tinha no financeiro? Sou eu. E o Ricardo falava, não, tem que ser alguém de confiança. Então, assim, no dia de comissão ele me ajudava. Só, mas o restante era tudo eu que fazia. Então, eu emitia nota fiscal, eu cobrava a operadora, eu baixava relatório de comissão, eu cobrava as pendências dos corretores, eu pagava o corretor e era em cheque ainda na época. Então, no dia de pagamento, que não era toda sexta na época, era todo dia 8, 18 e 28.
ficava uma fila na minha frente, todo mundo querendo cheque para ir sacar, e tinha horário, o banco vai fechar. Uma loucura era a minha vida, eu ficava muito louca. Eu ficava muito louca, porque assim, era muita gente, tudo ao mesmo tempo. Só que eu fui aprendendo com aquilo, né? Eu fui tentando achar uma forma melhor e eu realmente achava, não, eu sozinha não dou conta. Porque a gente tinha aquela preocupação de colocar alguém de confiança, né, no financeiro. Aí a gente teve a brilhante ideia, que não foi tão brilhante assim, que era de contratar alguém que já tinha trabalhado em outro lugar, né, no financeiro também. Ah, então ela já sabe, você não vai precisar ficar ensinando, porque eu não tinha mais tempo para ensinar, eu não tinha mais tempo. E aí a gente contratou uma menina, eu nem lembro de que corretora ela é, e ela saiu e ela veio trabalhar comigo, e realmente ela já sabia até demais, né? E foi quando essa menina começou a roubar o financeiro. E aí eu desconfiei, eu pesquisei, eu vi tudo que estava de errado e eu mandei ela embora por justa causa, só que eu fiquei meio traumatizada para ter alguém ali no financeiro de novo. Porque aí deu muito trabalho depois, porque assim, ela pegou bons cheques, depois foi para a justiça e tudo. Atrapalha, e a gente não conseguiu pegar o dinheiro de volta. Quando a gente olha para trás, a gente vê assim, tudo valeu a pena. Como eu disse, eu era muito menina e eu não sabia. Então assim, eu encontrei uma profissão ali que se fosse para eu escolher, eu não escolheria. Eu não ia falar, agora eu vou cuidar do financeiro de algum lugar. Até falei isso um dia pro Ricardo, né? Porque realmente muitos momentos foram pesados para mim. Tinha dias, hoje eu lembro do risada, mas tinha dias que em dia de pagamento de comissão, eu sentava atrás o financeiro era aberto. Ele não era fechadinho como ele é agora. Ele era todo aberto. Então, por exemplo, eu estava aqui trabalhando e tinha um corretor já aqui, ó, minha comissão, e minha pendência, você não resolveu, aqui. E eu estava atarefada. E às vezes eu precisava comer. E eu não tinha comida, não tinha tempo. E aí tinha um balcãozinho assim, eu sentava no chão e comia alguma coisa rapidinho. E eles me chamando aqui, ó, e eu comendo sentada. Então, assim, na época eu ficava brava. Falava, não posso comer, não tenho tempo pra nada e tal. Mas hoje, quando eu olho, eu vejo que tudo isso valeu a pena, né? Tanto pela Serra quanto pela minha família, por eles, né? Muitas das vezes. Então eu fui tirando de letra e fui sempre procurando um caminho para fazer as coisas darem certo. Eu nunca cheguei e fiz assim, nossa, mas por tudo que eu faço eu tô ganhando pouco, sabe? Nunca teve essa coisa assim, ah não, eu preciso ganhar mais, sabe? Ah, ó, e aí? Olha, eu faço tudo só. Não, nunca teve. Porque aquilo era um propósito, né? Por todo mundo. Então assim, eu tô colocando, que nem minha mãe falou do tijolinho, eu tô colocando aqui meus tijolinhos, uma hora vai dar fruto. Mas aí eu procurava fazer o melhor, aprender, né, e ir me aperfeiçoando para fazer deslanchar aquilo que estava na minha mão. Eu fechei o primeiro PJ na Serra, de 256 vidas, entendeu? E isso fez uma diferença para mim, como para a Serra também, que foi a porta para abrir os PJs, entendeu? O primeiro PJ ainda continua sendo nosso cliente, até hoje. São empresas que têm mais de 20 anos também aqui, hoje com a gente, toda 17 anos, foi deslanchando. E tem uma coisa que é engraçada também, porque assim, eu e o Rogério, a gente sempre trabalhou registrado, né? Sim. A gente sempre tinha, então a gente tinha o quê? Na época, ticket refeição, né? E quando ele começou a trabalhar na Serra, ele não tinha, acabou. Ah, isso é. Né? Acabou, não tinha. E aí, a salinha, a primeira serrinha era uma salinha, era bem pequenininho. Sim. E o que ele fazia? Ele não tinha o ticket, né? Não ia gastar do dele. Ele trazia a marmita da casa dele. Sabe, uma marmita que era no negocinho que esquentava na tomada. E não tinha micro-ondas. Não tinha micro-ondas. Não tinha micro-ondas. Não é que hoje tem micro-ondas, não tinha micro-ondas, não tinha nada. E aí ele trazia arroz, esquentava a tomada lá. Esquentava. E ele abria na baia, né, pra comer. Aí um dia o Ricardo e a mãe chegou. Que cheiro de comida nesse forno. Oh, cheiro de comida. Pelo amor de Deus, Rogério. Olha, se o pessoal tem hoje um refeitório foi bonitinho. A culpa dele. Aí, ó. São 18, 19 anos de Serra Corretora. É uma vida, né? Então eu passei aqui na corretora, pessoalmente falando, muitos momentos felizes e muitos momentos de dificuldades pessoais. E foram nessas dificuldades pessoais que eu encontrava muitas vezes, ao estar aqui com os colegas, né, às vezes um pouco cabisbaixo, às vezes nem produzindo como eu gostaria de produzir, mas a Serra sempre me incentivando. E
Eu fui campeão da Serra, primeiro lugar, algumas vezes, superando assim dificuldades e obstáculos que nem eu acreditaria que eu conseguiria. Eu me lembro de uma das vezes que eu fui campeão de vendas. A Mônica deu o microfone para que eu pudesse falar e eu contei rapidamente uma história bíblica do profeta Davi, que no momento de dificuldade, onde ele voltava para a guerra e os amalequitas levaram os filhos, as esposas, tudo cativos, e Davi e seus soldados cuidaram de um soldado ferido. Eu disse para ela: eu sou esse soldado ferido que vocês cuidaram de mim. E isso fez toda a diferença para que eu pudesse chegar aqui onde eu cheguei hoje. Então, se eu cheguei hoje, uma boa parte, primeiro a Deus, depois a vocês que deram todo o respaldo para que eu pudesse celebrar esse momento de conquista. Quando você tem um propósito, e esse propósito, como não confunde o crescimento, tipo assim, a empresa cresceu e mudou tudo. Não, pelo contrário. A empresa cresceu, tem mais condições hoje de poder dar uma condição melhor ao corretor, trabalhar, ter mais ferramentas de trabalho hoje para beneficiar a venda do corretor, o crescimento da empresa é o crescimento. Se o corretor está crescendo, a empresa vai crescer. Nesses 20 anos, a gente continua pensando que tudo é unido por um propósito. Por isso que o slogan da empresa é a nossa família cuidando da sua. É você não pensar, é no geral, é o pensamento da empresa crescendo, mas os corretores felizes crescendo também, entendeu? Todo esse crescimento hoje é tudo glória de Deus, é tudo para glória de Deus. Deus tem abençoado, entendeu? Não foi o mérito. Se você analisar o mérito, a Serra, em 20 anos, mas antes, com 10 anos, ela já era uma das primeiras colocadas no ranking das principais operadoras, e a nível Brasil. Não era só aqui na Praça de São Paulo. Então, o que despontou assim, passou à frente de outros operadores? É isso, de outras corretoras também no mesmo segmento. É justamente isso. A confiança em Deus. E o nosso crescimento dá isso, né? A gente confiou, teve um propósito e vamos em frente. Tanto é que no momento lá que eu deixei de sair da empresa lá que eu trabalhava, eu até tive uma dificuldade para sair da empresa. Eles não queriam, era assim, eu pedi a demissão e a empresa não queria me mandar embora. Eles queriam fazer uma outra situação lá para mim, apresentar uma outra proposta para ficar. Eu falei, não, já tomei uma decisão diferente e eu vou seguir um outro caminho, entendeu? Então, e foi Deus que deu essa direção. Renunciar aquilo que era fixo para algo maior, só que esse algo maior, você não tinha uma segurança. Essa segurança era Deus mesmo, para você poder se lançar e tá certo. Até hoje a gente continua confiando dessa mesma forma. Eu não sei se a Mônica vai lembrar dessa frase que eu disse uma vez para ela. Eu não sei se foi em momentos difíceis que a Serra passou também, né? Eu vi o depoimento da dona Neuci, eu fiquei emocionado pelas coisas que ela contou no começo, de coisas que eles fizeram, que muitas vezes não tinha dinheiro para pagar a conta de água, atrasou a conta de luz e cortou daqui, cortou dali. Só eles sabem o que verdadeiramente eles passaram. E eu disse uma frase para ela, que é uma frase que eu particularmente carrego comigo. Tudo que nasce de joelhos, nasce para ficar de pé. Eu estou dizendo isso para a Mônica e para o Ricardo, para a família Serra, São Alberto, porque eu tenho certeza que nesses momentos eles se ajoelharam e oraram a Deus muitas vezes. Então tudo aquilo que nasce de joelhos, ele nasce para ficar de pé. E não é à toa que a Serra está aí há 20 anos, que venham mais 20, 30 e assim por diante.